Quem se isola procura sua própria vontade e se irrita contra tudo o que é razoável. Uau! Qual que é a pergunta que você tem aí, meu amor, para eles? Cristi Kese, já tiveram isolado dentro do casamento por egoísmo? Que é um pouco que vocês trouxeram, né? É. Agora com mais clareza, como foi esse isolamento? Quanto tempo durou, né? Porque vocês falaram que praticamente Olha, teve isso. no nosso último acampamento de casais, algo muito me surpreendeu no momento de partilha que a gente teve, né? Com os servos ali, que a gente estava atuando. E o Christian falou naquele dia algo assim, nós estivemos 10 anos juntos, 10 anos vivendo separados, mas juntos. juntos. Olha só. Aquilo me deu um chacoalhão, porque lembra do que você falou do trilho? Achei Sim. interessante que você colocou, que a gente estava fora e Deus coloca a gente no trilho sem que a gente perceba. Sim. E foi exatamente isso que eu senti. Falei, caramba, eu talvez tenha sido a mais egoísta dentro da relação, com a minha ingratidão, que eu não fui capaz de perceber isso que ele percebeu. Olha isso. Olha isso. A gente tem estudado, né? Você também tem estudado, né, Gilberto? Sim. Eu acredito que Clélia está acompanhando essa questão da trilogia analítica, ciências trilógicas, que a gente Sim. tem visto e estudado muito sobre a egomania, a teomania, Sim. a megalomania. E eu descobri recentemente com os estudos quão nós mulheres temos uma responsabilidade tão grande em nossas mãos, sabe? Em termos de deixar afastado o egoísmo, porque Sim. do contrário é aquilo que Salomão coloca. A tola, a mulher edifica a casa, mas a tola com as mãos a derriba. Sim. E às vezes a gente não tem noção disso. A nossa vaidade, o nosso ego, sabe? A nossa maneira arrogante feminina de ser, Sim. de não considerar os sentimentos do marido, sabe? Só olha pro nosso, Só né? olha pro nosso, a minha vontade, Sim. a filhinha do papai, né? Então a gente não percebe o marido. E então eu me dei conta de quão arrogante eu fui na nossa relação, o quão egoísta, a ponto de não perceber O isolamento que o já estava isolamento acontecendo. que a gente estava vivendo. É claro que eu percebi, mas eu não achei que era tudo isso. Importante. Eu não vi o sofrimento dele na proporção que eu achava que o meu era muito maior. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, eu fiz esse homem sofrer pra caramba. Eu Uau. fiz. Então, eu fiquei, me Caiu recolhi. uma ficha ali, né? Eu me recolhi na minha indignidade e fiquei ali comigo mesmo pensando, eu preciso pensar melhor sobre isso. Que bonito você reconhecer isso, cara. E tem pouco tempo isso. Tem pouco tempo. Tem. É. Assim, gente, abrindo para vocês, nós começamos a reconstruir o nosso casamento a partir do dia que eu conheci o Fernando Bacelar, Ademar, e você estava? Estava também no acampamento. Edgar. Antes, quando vocês foram lá visitar, não, era o Ademaldo, Fernando e o Ademar. Sim. Foi quando foi visitar o Jeremias. Naquele dia, eu olhei e falei assim, tem uma chance para a gente continuar. Porque eu já estava dentro, já não estava conseguindo levar mais o casamento. Olha isso. Já não estava, eu estava sentindo dor demais. Tanto que eu tive que ir na minha mãe para conversar, que ela tinha viajado para a mãe dela, com os meninos, e eu estava com uma bucha tão grande, mas tão grande, sabe, dentro de mim que eu não conseguia respirar. Eu saí lá da Ecovila e fui na minha mãe e abri com a minha mãe. Falei, mãe, eu não sei mais o que fazer, eu sinto que eu estou morrendo e eu vou morrer. Eu preciso conversar com a senhora. E aí eu abri com a minha mãe, foi naquele momento que eu consegui voltar a respirar e voltar a falar, não, eu preciso dar uma chance para o nosso relacionamento. A gente tem os nossos 3 filhos, e através do sorriso do Bacelar, o abraço do Ademar, né? E aquele jeito meigo do Ademaldo. Né? Então, aquilo foi, opa, tem uma chance. E aí é onde eu vi a minha ancoragem, foi, opa, eu posso voltar. E aí houve toda a oportunidade da gente ir ao acampamento, né? O sexto, né? O sexto acampamento, houve que era corporativo, hoje é o Espírito Empreendedor. E aí até eu falei para ela, olha, temos uma oportunidade, ela não queria e tal, né? Tinha algumas questões lá.
Falei, olha, vamos dar essa oportunidade pra gente. Que coisa linda. velho. Vamos dar essa oportunidade pra gente. E aí foi quando nós fomos ao acampamento e ali foi começou essa restauração do nosso Mas você casamento. chegou a pensar em separar? Não, não é. É assim, foi uma coisa assim muito estranha, porque eu lembro de vocês dar no testemunho de vocês também sobre terceiros que entram na vida da gente, É. sabe? Pessoas invasivas que entram na vida da Sim, gente. uhum. Então a gente permitiu que essas raposas entrassem na nossa vinha. Sim. Uhum. E essas raposas foram tirando os nossos frutos, Foram. né? A alegria, o fruto do espírito Olha no só. nosso casamento. Uhum. Então, assim, a gente estava... As estruturas do nosso casamento já estavam, assim, bem degradadas, Uhum. porém, eu não me dava conta disso. Uhum. Ele sofria calado, vendo isso acontecer. A visão espiritual que ele tinha nesse aspecto era muito mais ampla. Eu sabia que algo estava errado, Uhum. mas eu não conseguia ter... talvez a maternidade me tomasse tanto, né, que eu não conseguia ver isso. Olha Eu só. me dedicar às crianças, àquela estrutura que a gente tem que dar para os filhos e que eles não percebam, de forma que eles não percebem. Graças a Deus eu noto em conversas com os nossos filhos, a gente faz esse tipo de apanhado de formação com eles, né? E eu percebo que Deus nos deu muita graça Que de bonito. não permitir que as crianças ficassem... Que elas percebessem que elas isso. percebessem isso. Então, eu acho que a maternidade me deu muita graça. Olha só. Para eu não ver o sofrimento da forma como ele via. Olha só. Talvez tenha sido isso. Eu conversando aqui que eu tô tendo essa percepção, sabe? Sim. Que foi muito de Deus os nossos filhos. Então, filhos são sim bênção, gente. Uau. Aquela história, filho não segura casamento. Eu acho que talvez não segure o casamento, mas que faça a gente repensar o quanto essa instituição é poderosa, faz sim. Sim. Faz sim. Sim. Ao ponto de não ficar totalmente isolado no casamento. Sim. né? Mas assim, abrindo Entre de novo- vocês estavam isolados, mas entre É. os filhos não. Não. Mas, E assim, assim, o eles recado- nos conectavam nos Sim. momentos. Nos Então, nesse conectavam. processo de nos conectar, na hora de você olhar, opa, por que eu tenho eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Tem que fazer isso dar certo. Não Sim. tem como Aham. de Sim. outro jeito, né? Então, assim, sabe, gente, até pro pessoal que tá aí, né? Cuidado com as invasões, né? De Sim. terceiros na sua vida. Cuidado Não. com os terceiros que você coloca dentro do seu casamento, ilusões, dentro do seu fantasias. relacionamento, Sim. com falácias, com fantasias, com promessas, né? Sim. Promessas que aparentemente parecem boas. Sim. Mas quando elas vêm de uma forma que está dentro aqui, ó, que é egoísmo, de Sim. quem está te prometendo, ele traz isso daqui. E quando traz o egoísmo que está Sim. prometendo para você algo, mas está pensando só em É. si, então ele está trazendo destruição no seu casamento. Eu quero falar para você que está em casa aí sobre o egoísmo, para você ter isso em mente. Nunca se esquecer disso. Egoísmo é o embrião de Satanás. É mesmo. Egoísmo é o embrião de Satanás. Se você deixar, vai crescer. E quando você vê, você vai ver uma autodestruição de si mesmo. E companhia. Pega todo mundo que está em volta. Então, é uma erva nanina. Né? Então, a gente precisa ter essa percepção. Tá? E essas pessoas evasivas mesmo que vai entrando, vai chegando e vai dando pitaco na sua vida, tem que ficar muito de olho, Atento. porque daqui a pouco você se isola do seu esposo, isola da sua esposa e só escuta quem está fora. Sim.